Boa tarde, como estão vocês? Tudo bem por aí? Muito feliz por estarmos juntos. Uma aula, um encontro, um estudo a mais, um estímulo a mais, uma amplitude a mais ao passar e repassar os mais variados assuntos sob a ótica da eternidade, do infinito, sob a ótica espiritual. Muito feliz por estar fazendo isso por mim, por estar fazendo isso com vocês. É muito bom. Nenhuma felicidade mais desejável, mais justa e mais possível do que a felicidade de estar dando passos certos. E ainda por cima com amigos. Muito bom. Hoje vamos estudar um dos momentos dados como religiosos, o casamento. Tanto é que falamos do casamento religioso. Tem o casamento civil e o casamento religioso. Será que o casamento é realmente religioso? O que vocês acham? É um tema muito interessante, porque afinal de contas, com particularidades que cabe a cada um situar o casamento dentro do seu projeto de vida, sem preconceitos, sem imposições, sem dogmas. Mas sim, o casamento faz parte de grande parte dos sonhos de felicidade. Não é à toa que associada ao casamento está a ideia do serão felizes para sempre. No final dos contos de fadas. Não é à toa que os próprios vestidos de noiva parecem os vestidos de princesa de contos de fada, e do noivo também, e da cerimônia também, e das danças que se faz no casamento. Tudo muito semelhante com o serão felizes para sempre. Como fazer essa análise, como situar bem o casamento dentro de um projeto espiritual de vida? Vamos pensar nisso? Esse é o convite do dia de hoje. Estamos na questão 299 desse livro O Consolador, que tem como autor espiritual Emmanuel e como coautor na psicografia Chico Xavier. Por que coautor na psicografia? Porque o ditado popular que diz quem conta um conto aumenta um ponto ajuda a explicar muito o fenômeno da mediunidade. Fala-se pelos espíritos, pelos estudos, que não há mediunidade sem animismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nenhuma mensagem é passada sem contar com os limites e as possibilidades do próprio médium. É como um instrumento. Um instrumento tem importância para um músico? Claro que sim. É como uma luz que passa através de um vidro. O vidro pelo qual passa um raio de luz. Ele interfere nesse raio de luz? Claro que sim.
Se ele for colorido, imprime a sua cor. Se ele estiver sujo, obscurece a sua luz. Se ele for uma lente, ele aumenta ou diminui o seu poder. O médium sempre interfere na mensagem. Bom médium não é aquele que consiga uma neutralidade impossível, mas é aquele que tem consciência da interferência que produz e tenta não piorar, não cercear o conteúdo que se pretende colocar. Especialmente quando se trata de um conteúdo positivo. Porque sim, o médium interfere no conteúdo e deve interferir no conteúdo, por exemplo, quando se trata de uma manifestação violenta, de um espírito desequilibrado, que venha, por exemplo, proferir palavras de baixo calão, que venha prejudicar ou sujeitar o médium a situações constrangedoras. Cabe sim ao médium cercear a violência verbal, amenizar uma manifestação violenta física, porque o médium sim deve exercer certo controle sobre a manifestação mediúnica. Claro que, consciente desse seu papel, quando de uma mensagem de um espírito elevado, de um instrutor, não pode não pode permitir que os seus preconceitos, as suas crenças, as suas limitações de entendimento obscureçam a mensagem de luz que é transmitida. Vejam a delicadeza do papel do médium. Não é? Muito bem. Então, por isso dissemos que o autor espiritual, sendo Emmanuel, cabe uma coautoria para Chico Xavier. Ainda que a sua coautoria seja, nesse caso, no sentido de interferir o mínimo possível. Chico contava que, especialmente em André Luiz, em cuja série houve a interação de grandes instrutores, trazendo conteúdo técnico sobre a mente, sobre as diferentes influências e fenômenos espirituais, Chico falava que, ao cabo de um capítulo, de uma passagem, ele entendia muito pouco do que foi falado, mas conseguia fazer o seu papel no sentido da não interferência. Veja o que é humildade, o que é o senso de prioridade. Deve o músico se sentir oprimido pela orquestra, pela sua manifestação musical, não se destacar? Apenas integrar o todo da manifestação musical? Claro que não. Deve o jogador de futebol buscar o seu destaque individual no desenvolvimento do jogo do seu time? Claro que não. Em geral, devemos nós buscar
a exaltação de nós mesmos? Ou devemos pensar que o bem só é bem se for bem para a coletividade, para os outros, e um bem que for exclusivo para nós mesmos, na verdade é o mal? É delicada a mediunidade, mas expressa maravilhosamente como é delicado viver. Para bem viver é preciso tomar boas decisões. Para tomar boas decisões é fundamental buscarmos o bem coletivo. A violência humana, a agressividade, o mal em si, tem sido originário do egoísmo. E o egoísmo que é? Buscar apenas o interesse individual, exclusivamente o bem próprio. Muito interessante, não é? Pense nisso. Vamos então, tomando por base essa introdução, pensar na questão do casamento. Qual o papel do casamento num projeto de espiritualização de um ser? Devemos casar? Não devemos casar? É virtuoso não casar? Como pensam tantos que fazem votos de castidade? O tema é interessante, não é? Desafiador. Vamos ver o que se pergunta e principalmente o que responde Emmanuel a essa questão. Questão número 299 é levada nos seguintes termos para Emmanuel. Qual o procedimento a ser adotado pelo estudante espiritual, pelo espiritista, na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais, reflexas dos cultos religiosos? Como deve se portar o estudante espiritual frente aos convites de casamento, às cerimônias de casamento, aos seus próprios casamentos, de seus filhos, de seus parentes? A resposta de Emmanuel vem nos seguintes termos: os cultos religiosos, em sua feição dogmática, é o lado sombrio das religiões, é o lado dogmático, as certezas rígidas, fechadas e principalmente humanas. Porque as teologias e os dogmas, as certezas, as rigidezes religiosas, elas são humanas, não são divinas. Elas servem a César e não a Deus. Elas fazem parte de um projeto de vaidade, de orgulho e de egoísmo, não de compaixão, fraternidade e amor. Claro, não é? Então, os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. As certezas teológicas, os dogmas, os cultos, os ritos religiosos, todos eles passarão como os hábitos, as crenças, as instituições humanas. São tão transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o estudante espiritual, que o espiritista sincero e cristão, assumindo os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento
com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Olha que interessante. Algumas expressões são chaves, não apenas na resposta de Emmanuel, mas para a nossa compreensão do casamento. Por que é importante honrar a promessa feita perante as leis dos homens, perante os ritos das religiões? Diz Emmanuel que isso santifica o casamento, que o rigoroso desempenho de todos os seus pelo rigoroso desempenho dos deveres evangélicos. Quais são esses deveres evangélicos? Explica ele mesmo. Ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Qual é a lei divina? Qual é a Constituição Universal? Qual é o mandamento maior revelado, trazido por Jesus, que, nas suas palavras, sintetiza toda a lei e os profetas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda acresce algo fundamental, Jesus acresce algo fundamental ao mandamento maior, por saber que nós chamamos de amor práticas de apego, de domínio, projetos de poder, de orgulho, de posse. Os feminicidas, essa tragédia terrível que nós estamos vivendo, dizem matar por amor. Tanto quanto os pais dizem aplicar castigos físicos nos seus filhos por amor, como os soldados dizem matar por amor à pátria. Será que é esse o amor que Jesus falou? A tudo isso chamamos de amor. Pessoas saem para a noite com o objetivo de fazer amor, e o sexo é sinônimo de amor? O assassinato nas guerras é sinônimo de amor? A posse, o domínio, a morte do parceiro são sinônimos de amor? Claro que não. Por isso, sabendo dessa terrível distorção que o egoísmo provoca na mente humana, Jesus, ao final da sua jornada na terra, falando aos discípulos, deixou claro: um novo mandamento vos dou. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Já não era nada disso que nós chamamos de amor. Era o amor que toma por base Jesus Cristo. O novo mandamento, que complementa o primeiro, é amarmos-nos como Jesus nos amou, sem nenhum interesse físico, sem nenhuma posse ou dominação, sem nenhuma forma de controle ou cerceamento da liberdade, muito menos com separações de fronteira, separações políticas, separações ideológicas. Claro que não. O nosso dever, nosso mandamento maior, nosso mandamento final, deixado por Jesus, é amarmos-nos como Ele nos amou. Estudemos Jesus, estudemos o Evangelho, para saber esse tema fundamental para a nossa elevação espiritual, o que é o amor.
E principalmente, como cresceremos até o amor. Porque é claro que nenhum processo educativo, nenhum processo pedagógico se dá abruptamente. Nenhuma criança entra na educação infantil para fazer uma tese de doutorado. São necessários ganhos sucessivos ao longo do tempo para alcançarmos os estágios de uma educação mais complexa, mais profunda. Na escola de amor de Deus, a mesma coisa. Nós não sairemos do egoísmo, que é o nosso ponto de partida, ao amor, que Jesus amou, que é o nosso ponto de chegada, abruptamente, de repente, violentamente. Claro que não. Ora, todo o processo educativo, todo o processo pedagógico, todo o processo de aprendizado, não sendo abrupto, exige exercícios, exige uma graduação do aprendizado em exercícios que nos aproxime cada vez mais da nossa meta educacional, que nos distancie cada vez mais do nosso estágio inicial. O que fará com que nos distanciemos do egoísmo? O que fará com que nos aproximemos do amor de Jesus? O que você acha? Segundo o mestre, a grande ferramenta, o grande caminho para expandirmos nosso amor cada vez mais e aprofundarmos nosso amor cada vez mais é a compaixão, a empatia. No que, aliás, ele converge com a própria ciência do comportamento. Vejamos como é lógico isso. O que é o egoísmo, senão um processo de limitação, de amesquinhamento do pensamento, do sentimento, da palavra e da ação? O egoísta acha que é bom o que lhe interessa, o que lhe agrada. Acha que são boas as pessoas, amigas as pessoas, se colaboram com seus objetivos. Como vencer essa extrema limitação imposta pelo egoísmo? Veja a lógica. Se o egoísta pensa apenas no seu ponto de vista, ele crescerá, ele irá se libertando do seu egoísmo, quanto mais pontos de vista diferentes ele incorporar ao seu. É absolutamente lógico. Poxa, mas como uma pessoa pode incorporar outros pontos de vista ao seu? Na relação humana, nós expandimos nosso ponto de vista cada vez que nos exercitarmos na compaixão, na empatia, ou seja, cada vez que nos colocarmos no lugar do outro. E para isso temos dois caminhos principais. Pela boa vontade, com a qual um homem busca se descobrir e aprender com o ponto de vista feminino, um rico busca aprender e se expandir com o ponto de vista do pobre, e a pessoa de uma nacionalidade, de uma religião, de uma cultura, sempre se expandirá colocando-se no lugar do outro, considerando o lugar do outro, trabalhando pela valorização e pela realização do ponto de vista do outro. Não é lógico que seja assim? Não é maravilhoso que Buda, que os grandes filósofos, que os psicólogos, que Jesus Cristo
tem apontado essa fabulosa ferramenta da compaixão, do serviço ao outro, do fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse? Muito bem, que essa seja a nossa ferramenta, mas onde concretamente usaremos essa ferramenta? Na família? Certamente. No casamento? Certamente. No trabalho? Obviamente. Na religião? Não haja dúvida. E no casamento? Também. Pode-se dizer que uma relação dita conjugal só será realmente um casamento se houver disponibilidade de se colocar no lugar do outro. Não é? Isso define um casamento. Não o rito. Não os gastos, a decoração, as palavras faladas, as roupas usadas. Claro que nada disso define um casamento. Claro que o que define o casamento é a disponibilidade de casar. Casar as ideias, casar os interesses, casar os pontos de vista. Casar quer dizer aprender com o ponto de vista do outro e buscar colaborar com o outro com o seu ponto de vista. Há muito tempo se fala, num casamento quem deve ceder, o homem ou a mulher? E o machismo, tradicionalmente, tem imposto às mulheres o papel de ceder mais. Às vezes de só ela ceder. O que é, obviamente, doentio, perverso, tóxico. Ah, então o homem deve ceder mais? Por que necessariamente temos que ceder? Será que a ideia do ceder resume a boa relação humana? Diz Beto Guedes que 1 mais 1 é sempre mais que 2, espelhando lindamente a revelação de Jesus que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria. Então, mais importante que o homem e que a mulher, mais importante que o ponto de vista masculino ou o ponto de vista feminino, está a conjunção, está a interação, a construção da relação, o amor. Isso é casamento. Não a concessão de um ao ponto de vista do outro, não buscar a concessão feita pelo outro ao seu ponto de vista, mas a criação constante, a cada momento, de um terceiro ponto de vista. Nem o eu, nem o outro. O nosso. Porque se o egoísmo é o mal, tanto faz se o egoísmo for da sua parte ou da parte do outro, será uma péssima relação. Um casamento que, baseado na imposição de um ponto de vista, ainda que seja hora de um, hora de outro, será um péssimo casamento, será um casamento lastreado no egoísmo. Um casamento só será casamento quando houver um aprendizado, uma incorporação de ponto de vista, uma expansão do masculino com o aprendizado do feminino e do feminino um aprendizado em relação ao masculino. Nós temos, diz a ciência, numa metáfora, 2 cérebros. Os hemisférios cerebrais têm sido estudados de uma maneira muito interessante, a ponto de os cientistas chamarem
o cérebro que é mais focado, que é mais objetivo, numa comparação, como o cérebro masculino. O cérebro mais integrativo, mais emocional, como o cérebro feminino. Fazemos uma pergunta para todos nós. Quem quer ter meio cérebro? Ninguém. Todo mundo quer ser integral, íntegro, inteiro. Pois para sermos integrais, íntegros e inteiros, é preciso que o masculino aprenda com o feminino e o feminino aprenda com o masculino. Dois princípios que habitam não apenas o cérebro, mas a alma de todos nós. Isso, podemos dizer, é casamento. Isso é casar as ideias, casar os sentimentos, casar as palavras e casar as ações. Diga lá o que você pensa disso. E ainda que ninguém aqui seja utópico ou irrealista no sentido de falar que se consegue isso todos os dias de qualquer relação, mas não está no resultado, mas está na atitude de buscar sempre. Busquemos sempre a comunhão. Sermos como um. Como disse Kardec, reconhece um espírita por buscar ser hoje um pouco melhor do que ontem, buscar ser amanhã um pouco melhor do que hoje. É mais de processo do que uma exigência de um produto, de um estágio que nós estamos longe de alcançar. Sirvamo-nos uns aos outros, fazendo sempre o exercício de colocarmos no lugar dos outros. E seremos cristãos em todas as relações, inclusive na conjugalidade. Muito bom. Um abraço e as saudações nossas para Enir Cajazeira, dando seu graças a Deus, Marco Aurélio Trindade dando seu boa tarde, boa noite, Enir pedindo por Mônica Silva, Adelaide Dias dando seu boa noite, André Salvatore também, Enir Cajazeira também, Lúcia Galvão também. Muito feliz por todos vocês. Compartilhem, multipliquem, façamos o crescer e multiplicai-vos, não apenas na geração de filhos, na geração de ideias, mas na geração do amor. Até a próxima, amanhã às 18 horas estaremos aqui. Até amanhã.